Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, tá? Aqui eu quero que todos vocês recebam um forte abraço, sejam todos bem-vindos. Desejamos a cada um de vocês muita paz, muita saúde e muita proteção. Esta semana, na disciplina de língua portuguesa, nós iremos trabalhar dois tipos de gênero textual: o texto dramático e o conto. Vamos lá falar um pouquinho sobre o texto dramático? O texto dramático ele pode ser apresentado em praça pública, em teatros, tá? E o texto dramático, o principal objetivo dele é ser encenado, é ser apresentado. São textos repletos de elementos visuais. Elementos visuais? Sim, elementos que fazem parte da cena. Os textos dramáticos, eles vêm em forma de diálogos, dividido em atos e cenas, descrição de espaços, situações antes de cada ato, também é constituído da exposição, do conflito, de uma complicação, de um clímax e de um desfecho. O texto dramático, ele vem em forma de peças teatrais, simplesmente para apresentar para o público, que somos nós que iremos assisti-lo. Nos textos dramáticos, nós também iremos trabalhar muito com as rúbricas. Mas o que são rúbricas? São frases ou palavras que indicam aos atores, de como as cenas devem acontecer, como deve ser o cenário, como deve ser dita cada fala, quais pessoas e objeto deve estar na cena. Isso tudo faz parte da rúbrica. O estado emocional das pessoas, se é um momento de sorrir, se o personagem deve chorar, se o personagem deve se lamentar, o momento emocional de cada personagem. A entonação da voz e dos gestos. O universo dos textos dramáticos, que são escritos para serem interpretados, e a oportunidade de conhecer uma apresentação teatral. Também vamos ler sobre o conto, tá? O conto, ele traz uma inusitada história de uma amizade de uma menina com um cavalo marinho. Aqui neste slide nós temos uma imagem de um texto dramático, onde os personagens eles estão apresentando a cena, uma cena de luta, outra cena lá que a garotinha quer voar. Então isso aqui faz parte do texto dramático. Dramático vem de dramatização, de apresentar, de encenar. O texto dramático, ele é um roteiro para uma peça de teatro, ou seja, é um texto escrito para ser representado. Além das falas dos personagens, há outros elementos importantes neste texto dramático, como as frases ou palavras que indicam o momento dos atores falar, a equipe de produção, o momento da equipe de produção trocar os elementos, trocar de cena, que deve acontecer. Também como deve ser o cenário, como deve ser ditas as falas, quais personagem deve entrar naquele momento, qual a entonação da voz e até que gesto deve ser feito no momento da cena. Tudo isso, que são as rúbricas, elas são escritas entre parênteses para chamar a atenção dos personagens no momento que irá acontecer. Então, crianças, o texto dramático se trata de uma dramatização de uma peça teatral, certo? Nós iremos também trabalhar, como eu já comentei, com o conto, que é outro gênero textual. No conto tem o título, tem os personagens, o personagem principal, os personagens secundários, tem o cenário, o espaço onde vai ser contado a história, certo? No conto nós também teremos o conflito, o clímax e o desfecho, ok? Não esqueça de fazer a leitura com bastante atenção dessas páginas do gênero textual dramático e do conto. Se tiverem dúvida, marquem o que vocês tiverem dúvida e perguntem, tirem a dúvida com suas professoras, ok? Um forte abraço a todos vocês e até a próxima aula.
Olá, crianças, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, tá? Desde já, desejamos a todos vocês muita proteção, muita saúde e muita paz. Um forte abraço a todos vocês, sejam todos bem-vindos. Esta semana, em língua portuguesa, nós iremos trabalhar dois tipos de gêneros textuais: o texto dramático e o conto. Esses gêneros textuais, eles permitem explorar o campo artístico, olha só, a arte, né? Artístico literário e o campo das práticas de estudo. O texto, vamos falar um pouquinho primeiro sobre o texto dramático, ok? Observe essa imagem aqui, ó. Essa imagem, ela parece com o quê? Um teatro, sim. Sempre quando vamos ao teatro assistir uma peça teatral, tem as cortinas, né? E depois, quando inicia o espetáculo, a cortina se abre para assistirmos a peça teatral. O texto dramático, ele pode ser apresentado de vários tipos, como tragicomédia, que é uma tragédia misturada com comédia. Pode ser somente comédia, né? Comédia, vocês sabem que é algo que você vai sorrir muito. E fazem parte do texto dramático. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho o texto dramático sobre os músicos de Bremen. O texto dramático ele vem dividido em atos e cenas. Tendo a descrição do espaço, a situação antes de cada ato, constituída de exposições, que são os elementos que vão estar em cada cena, e a fala de cada personagem. Nos textos dramáticos são trabalhadas as rúbricas. Mas, professora, que são rúbricas? Vamos entender. São as frases ou palavras que indicam aos atores como as cenas devem acontecer, como deve ser o cenário, como deve ser dita as falas de cada personagem e os objetos, quais objetos devem estar naquela cena. O estado também deve estar contido, o estado emocional dos personagens. Se é o momento, como é o estado emocional? Se é o momento de sorrir, se é o momento de chorar, se é o momento de gritar, se lamentar, se refere ao estado emocional dos personagens. Também nela está a entonação da voz. Se você vai falar com uma voz alta, uma voz grossa, uma voz fina, uma voz baixa, e até cada objeto que fará parte das cenas. Observem aqui neste slide que há uma apresentação de um texto dramático. As cortinas, né, se abriram para apresentar essa peça teatral em que as crianças estão encenando. O texto dramático, nós iremos conhecer a peça teatral, que relata a encenação teatral, em que os atores eles contam histórias por meio de falas e de gestos corporais. O texto dramático é um roteiro, crianças, para uma peça de teatro, uma peça teatral. Ou seja, é um texto para ser representado, encenado. Além das falas dos personagens, há outros elementos importantes, né? Que, como eu já comentei, que são as rúbricas, que são as falas ou frases que indicam aos atores e a equipe de produção em cada momento vai acontecer. Também como deve ser o cenário, como deve ser dita as falas dos personagens, o gesto e o efeito que vai acontecer naquela cena. Geralmente, as rúbricas elas vêm entre parênteses. Então, os textos dramáticos nós assistimos, né? Encenação de rua, lugares públicos e também em teatros, quando a gente vai assistir algumas das peças teatrais. Outro gênero textual muito importante que nós iremos também trabalhar esta semana é o conto. No conto,
tem que ter um título, os personagens, né? Personagem principal, os personagens secundários, aonde vai acontecer, quer dizer, o espaço onde está acontecendo essa história. Também tem que ter o clímax, o desfecho, tem que ter uma conclusão. Então, nós iremos trabalhar dois tipos de gênero textuais bem importante para a nossa aprendizagem. Qualquer dúvida, leia um livro de vocês. Qualquer dúvida, marque onde está a dúvida. Tirem as dúvidas com suas professoras. Leia o slide com bastante atenção e até a próxima aula. Um abraço a todos.